Amanheceu na presença do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós, em nenhum momento, vivemos fora da presença dele. Porque Satanás, que está ao nosso derredor, ele tenta nos tragar. Mas a presença dele, de Jesus Cristo, é que nos blinda, nos guarda e nos protege. Graças a Deus por isso. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando este culto doméstico maravilhoso. A nossa meditação está em São João capítulo 6, o versículo 68, gostaria de ler aqui com os irmãos, que diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Ouçamos esse abençoado hino e voltamos daqui a pouco com a palavra do dia que Deus tem para nós. Supremo de Deus, que conhece o caminho para os céus, Consolador que me ensina onde devo andar, nunca me deixa perdido no caminho que tenho a seguir, sempre me mostra a saída, toma conta de mim. Espírito Santo de Deus, venha guiar-me, segura minha mão. Quero ter o Senhor ao meu lado, para que possa alcançar o além, uma terra de muita alegria, sem pecado e tristezas mil, onde verei face a face Jesus. Com o Senhor ao meu lado, mal algum tenho eu que temer. Sabe pra onde me leva, me diz como ir. Em toda prova me ajuda, é socorro presente na angústia. Pra sempre eu quero segui-lo, tê-lo perto de mim. Espírito Santo de Deus, venha guiar-me, segura minha mão. Quero ter o Senhor ao meu lado, para que possa alcançar o além, uma terra de muita alegria, sem pecado e tristezas mil, onde verei face a face Jesus. Guia que conduz ao céu todo o povo escolhido de Deus, em perfeita harmonia e sem divisão. Guia que traz a verdade aos eleitos que ao céu irão, prepara a noiva de Cristo para voar. Espírito Santo de Deus, venha guiar-me, segura minha mão.
quero ter o Senhor ao meu lado, para que possa alcançar o além, uma terra de muita alegria, sem pecado e tristezas mil, onde verei face a face Jesus, Jesus, Jesus. Muito bem, graças a Deus por isso, né? Hoje nós vamos refletir sobre essa pergunta: para quem iremos nós? O profeta chegou a pregar uma mensagem com esse título, já tem discorrido também sobre este assunto, né? A gente vive em um mundo cheio de vozes, né? São muitas vozes, muitas opiniões, muitas promessas de facilidades, de felicidades, muitas promessas de melhorias, né? Mas somente uma voz que ela continua sendo a verdadeira, que é a voz de Jesus Cristo. Muitos estavam seguindo Jesus pelo pão, pelos milagres, mas pouco estava seguindo ele realmente pela palavra, pelo evangelho que ele pregava, pela mensagem que ele estava ensinando. E Jesus, ele sabia disso. Ele era a palavra, ele era o verbo encarnado. Então ele tinha esse discernimento de poder saber, conhecer as pessoas mesmo antes delas chegarem até ele. Assim foi com Natanael, né? Ele deixou expressar isso, né? Eis aí um israelita em que não há dolo, né? Ou seja, um homem de coração, né? Sincero, honesto. E aqui em São João, no capítulo 6, a Bíblia fala que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não estavam andando com ele. O ministério de Jesus teve essas quedas de números, né? Mas o que mais chama a atenção é que a qualidade nunca caiu, só aumentava, né? Teve uma queda na quantidade de seguidores, mas a qualidade só era cada vez mais refinada, né? Então, enquanto havia milagres, todos permaneciam. Enquanto veio a palavra, muitos foram embora, né? Enquanto tinha multiplicação do pão, do peixe, todos estavam ali. Quando veio a palavra mesmo, aí acabou que indo embora, né? Isso ainda continua acontecendo hoje, né? Muitas pessoas que só procuram Deus nas suas necessidades, nas suas adversidades, né? Quando precisa de uma resposta imediata, momentânea, mas Deus está desejando quem? Aqueles que realmente vêm com o coração sincero, honesto, e de que aconteça o que acontecer, Senhor, eu estou aqui agarrado em Tua palavra, não me lance fora de Tua presença. Deus tem prazer nisso, né? Sem sombra de dúvida. Jesus, ele nunca impediu ninguém de partir. Era uma característica do ministério de Jesus, né? Em que ele, nesse momento em que ele apregoou esse duro discurso, ele falando de que, quando ele falou de que aquele que não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não teria parte com ele. Aquilo foi duro discurso, as pessoas elas não entenderam aquilo. E o fato delas não entenderem levaram elas a razoarem, a criticarem, a zombarem, a blasfemarem e a abandonarem. E elas saíram, né? Elas acabaram que saindo. E Jesus virou para eles e disse: não quereis vós também retirar-vos?
Então ele não obrigou ninguém a permanecer, né? O Senhor, ele sempre respeita a decisão do coração humano. Agora, hoje também existe essa escolha, né? Todos os dias somos convidados a decidir, né, entre a palavra de Deus ou as propostas que o mundo tem a oferecer, né? O mundo oferece um prazer passageiro, fútil, né? Algo de que sem sentido, mas a palavra, ela oferece o que? A vida eterna para nós, né? O mundo promete liberdade, mas produz, na verdade, uma escravidão, né? A proposta, a propaganda eleitoreira é liberdade, mas na verdade é escravidão, né? Sob o jugo da escravidão, conforme Gálatas 5, né? Que o apóstolo São Paulo diz, né? Então Cristo, ele oferece o quê? Obediência, mas também conduz à verdadeira liberdade que está em Cristo Jesus. A resposta de Pedro, ela foi bem enfática, e ele estava respondendo ali também para os demais, em que permaneceram na mesma decisão de Pedro, né? Pedro, ele chegou a dizer: Senhor, olha, nós não entendemos tudo, né? Em outras palavras, né? Não entendemos tudo, né? Mas cremos. Então, existem coisas de que você talvez tenha lido na Bíblia, você não entendeu. Coisas que talvez você ouviu de uma mensagem que não entendeu. Talvez você leu em alguma pregação do profeta irmão Branham, não entendeu. Mas você diz o quê? Mas eu creio. E Pedro respondeu: para quem iremos nós? É como se ele dissesse: não tem outro caminho, não tem outro Salvador, não existe alguma outra coisa que possa preencher esse vazio que existe em nossas almas, né? Então o dinheiro não consegue, a fama não consegue, os prazeres desse mundo não consegue, a tecnologia não consegue, nada consegue substituir aquilo que Cristo tem a oferecer. Então Pedro, ele completa dizendo: porque tu tens a palavra de vida eterna. Não é que tinha a palavra de vida eterna, mas ele fala: tu tens a palavra de vida eterna. E quando ele faz essa confissão, que tu tens a palavra de vida eterna, então o que tu acabaste de dizer, Senhor, é palavra de vida eterna. Então, observe, ele não apenas disse que Jesus faz milagres, não disse apenas que Jesus cura, ele destacou a palavra, né? Ele poderia falar: mas Senhor, tu operas maravilhas, tu faz grandes milagres. Não, mas tu tens a palavra. Então, a fé de Pedro, ela estava alicerçada no quê? Se ele deu destaque que tu tens a palavra, então a fé de Pedro estava baseada na palavra, estava alicerçada na palavra. Ele poderia ter falado: mas tu és o rei dos judeus. Tu és o grande curador. Tu faz grandes maravilhas. Não, tu tens a palavra de vida eterna. Então, porque ele sabia que a palavra é que alimenta a alma. Então, a alma de Pedro estava sendo abastecida, alimentada, fortalecida pela palavra. Aleluia, né? Então, assim como o corpo, ele sente fome do alimento, ele necessita-se do alimento, o nosso espírito, ele sente fome da palavra de Deus. E só consegue se satisfazer na palavra de Deus. Uma pessoa pode estar cercada de bens materiais e ainda assim viver vazia. Uma pessoa pode se ter muitas, uma casa cheia, e ainda assim estar vazio. Uma pessoa, quantos cantores, há desses depoimentos, cantores que passam, comediantes que passam a viver uma depressão enorme, há casos de até mesmo de internações, quando termina um show com milhares e milhares de pessoas e fãs, e depois vai para o isolado quarto de um hotel e ali fica-se só. É um vazio que se tem. Mas quem se alimenta diariamente da palavra de Deus, ele encontra força para continuar, esperança para enfrentar as lutas, paz em meio às tempestades e adversidades.
Por isso que o profeta disse isso, que esse é o segredo, essa é a grande revelação, é regozijo na tribulação. Isso é um trovão de Deus, regozijar na tribulação. Então, quando a igreja ela permanece na palavra de Cristo, a palavra de Deus revelada, ela encontra tudo o que ela necessita na sua caminhada. Por isso, meus irmãos, o nosso único modo de sentirmos saciados na alma é na palavra de Deus, na mensagem de Deus para nós. Isso é o nosso alimento, né? Então, a gente acaba aqui vivendo em um mundo em que o mundo está perdido, mas nós estamos salvos. O mundo está perdido, mas a palavra de Deus continua justa, verdadeira, continua sendo fiel. Vivemos em dias de confusão, valores estão totalmente invertidos, de cabeça para baixo. A verdade é relativizada, né? Porque depende, não é dessa forma, não é daquela outra forma. Muitas pessoas não sabem mais em quem acreditar ou até mesmo no que acreditar, mas a palavra de Deus permanece firme, permanece, ainda que passe os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. E conforme ele disse em São Mateus capítulo 24, versículo 35. Né? Então as notícias mudam, as opiniões acabam que mudando, as filosofias mudam, mas a palavra ainda continua sendo palavra, ela permanece. Quando a família coloca a palavra de Deus, a Bíblia de Deus, no centro da casa, né? No centro da atenção familiar, quando a gente fala no centro da atenção familiar, ou seja, pai, filho, marido, esposa, netos, sobrinhos, todos ali estão voltados para aquilo ali. Então ela encontra o que? A direção para caminhar, para prosseguir. Né? Quando o jovem toma a decisão baseada na palavra, ele vai encontrar segurança no seu caminhar. Né? Quando o cristão ele passa por provação, é a palavra de Deus que dá o sustento para ele, que alimenta a fé dele. Foi por isso que Pedro permaneceu. Né? Ele sabia que ele podia deixar muitas coisas, né? Mas ele jamais poderia abandonar aquilo que possui, né? Aquele que possui a palavra de vida eterna. Né? Hoje Jesus continua fazendo essa mesma pergunta. Né? E você também não quer ir embora, não? Você também não quer se retirar? Quantos que talvez, né, até mesmo se retiraram mesmo sem essa pergunta, né? Imagina recebendo essa pergunta, e vós não quereis vos retirar? Tá vendo? Ah, não, eu saí, eu parei de ir no grupo de Jesus porque ele virou para mim e disse, e vós não quereis retirar? Então parece que ele estava querendo que eu saísse. Será mesmo? Será mesmo que ele não está provando para ver que tipo de semente está aí dentro? Então, talvez existam momentos em que nós não compreendemos todos os caminhos de Deus, né? Não compreendemos. Existem momentos de que talvez você pode parar assim e dizer, Senhor, eu não entendo, eu não entendo. Eu tenho vivido fiel ao Senhor, tenho buscado ao Senhor, tenho entregado as minhas primícias ao Senhor e eu não entendo por que que isso está acontecendo ainda comigo. Eu não entendo por que que o Senhor me tirou isto, né? Por que que o Senhor tirou a minha filha, meu filho, eu não entendo. Mas, Senhor, eu creio e eu entrego ao Senhor. Então, talvez nós enfrentamos lutas, enfermidades, dificuldades diversas, mas a nossa resposta precisa continuar sendo a de Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Aí eu faço essa pergunta juntamente para você, meu irmão, que se encontra talvez em momento de querer parar, em momento de pendurar sua gravata, em momento de querer fechar a Bíblia, em momento de querer devolver as mensagens. A minha pergunta é, para quem iremos nós? Para quem? Então não existe um outro lugar onde a alma realmente encontra um descanso. Não existe uma outra fonte de vida.
Não existe uma outra palavra capaz de transformar completamente o coração humano. E talvez você diga, mas irmão, é que eu preciso de uma restauração. Aí que está. Você precisa de uma restauração, mas você não precisa de uma deformação. Há decisões que levam para serem deformados, denegridos, degradados, piorados. Mas toma a decisão por uma restauração, uma renovação, um encontro com Deus. Senhor, eu quero ter um encontro com o Senhor nesta noite. Eu quero ter um encontro com o Senhor neste altar, Senhor. Eu quero ter um encontro com o Senhor enquanto estou aqui lendo a Bíblia, lendo a mensagem, orando, buscando ao Senhor. Cristo continua sendo suficiente, o todo suficiente para nós. Então, para nós finalizarmos, Pedro, a sua pergunta não foi para onde iremos nós. Não foi para onde, né? Para onde iremos nós? Não foi para onde, porque quando se fala para onde, representa um lugar, representa uma religião, um outro lugar, um local diferente, uma filosofia diferente, né? Não, mas a resposta dele é para quem? E quando ele está se referindo para quem, ele se refere à pessoa. Então, para quem iremos nós fora da pessoa de Jesus Cristo? Para quem? E não para onde, né? Então, tudo muda, mas a palavra de Deus permanece. Quando o mundo te decepciona, a palavra de Deus te consola. Quando a alma tem fome, a palavra de Deus te alimenta. Quando o coração procura sentido para viver, somente Ele tem as palavras de vida eterna. Senhor, Pai Celestial, faça, Senhor, esse coração, ó Pai, compreender, meu Deus, de que somente o Senhor, Deus, é quem tem palavras de vida eterna, ó Pai. Não deixe, ó Deus, Satanás cirandar com esta vida, cirandar com esta alma, enganá-la, este coração que tem buscado ao Senhor, que tem servido ao Senhor, ó Pai. E por alguns momentos, ó Pai, tem ouvido a voz de Satanás dizendo de que tudo é igual, que não tem mais sentido, que tudo é relativizado, mas, Senhor, quebre este mal neste momento, ó Pai. Rechace esta dúvida, Senhor. Elimine, ó Pai, extingue essa incredulidade, Senhor, e que este coração possa estar renovado no Senhor, ó Pai. Pois para quem iremos nós, Senhor, sendo que só Tu é quem tens palavra de vida eterna, sendo que só o Senhor que tem palavra de cura, de salvação, de libertação, de ajuda, de bênção, Senhor. Confirma nesta vida, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus amados irmãos, por participarem deste culto doméstico. E se esta mensagem tocou no seu coração, te ajudou também, você pode ser uma evangelista nesse momento, compartilhando este link para outras famílias, outras pessoas também, se inscrevendo no canal, né, fazendo seu comentário, como também se há algum pedido de oração, você pode estar apresentando também. Teremos uma grata satisfação de poder estar orando por você e também estar recebendo o seu testemunho para a glória de Deus. Deus te abençoe. E saiba sempre disto, em Cristo Jesus nós temos a palavra da vida eterna. Abraços fraternais, até nos vermos novamente. Espírito Santo de Deus, venha guiar-me, segura minha mão. Quero ter o Senhor ao meu lado, para que possa alcançar o além. Uma terra de muita alegria, sem pecado e tristezas mil, onde verei face a face Jesus.